Jesus, amém? Louvado seja Deus. Mais uma noite de bênção na presença do Senhor, nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Desde já eu quero agradecer ao pastor Dibe, à pastora Esther pelo convite e ao pastor Elias Santana pela confiança de permitir que estejamos aqui ministrando a palavra de Deus para a sua igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, abre a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 11. Irmãos, eu trouxe aqui 7 livros da história do cristianismo. Você que não conseguiu comprar da outra vez, ainda tem 7, os remanescentes do livro da história do cristianismo. Você que ainda não comprou, pode estar adquirindo no final do culto. Custa apenas R$20. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me as partes dos bens que me cabem. E ele, repartindo os haveres, passando-lhes não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, pondo um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso
que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esta sessão, este capítulo, ele fala de coisas perdidas. É a trilogia da redenção ou do resgate. Tudo começa com alguém perdido ou algo perdido e termina com uma festa, termina com uma grande festa. Jesus contou neste capítulo 15 três importantes parábolas para entendermos. Primeiro, Jesus fala das 100 ovelhas, uma desgarrada, referindo-se então daquela pessoa, daquele irmão, daquele cristão que está perdido perto ou dentro da igreja, perto da igreja. E a segunda é da dracma perdida, que também faz referência àquele crente que está dentro da igreja, mas ele está perdido. E a terceira, a que fala do filho pródigo, ao qual nós acabamos de fazer a leitura, faz menção daquele crente que se afasta, que se perde e se distancia da igreja, mas logo ele volta. E quando ele volta, ainda é envergonhado pela situação, vergonhado pelo seu distanciamento, mas ele se surpreende quando ele é abraçado, ele se surpreende quando ele encontra o Pai de braços abertos e todo esperançoso. E aquele Pai não lhe oferece pedra, aquele Pai não lhe oferece desprezo, aquele Pai, ele não lhe oferece um tapa, mas aquele Pai lhe oferece um abraço. Aquele Pai, ele lhe abraça como uma grande recepção, como ali um momento esperançoso que ele estava aguardando aquele filho que estava perdido. Aquele Pai lhe recepciona com um beijo, ali demonstrando o sinal de perdão. Aquele Pai, ele lhe recepciona com um anel, no momento que ele diz: Pai, eu não mereço mais ser chamado de teu filho. Aquele Pai, ele dá um anel, como, aleluia, representando uma nova posição. Louvado seja Deus. Aquele Pai, ele põe uma sandália, dizendo: para um novo caminho a ser seguido, a ser traçado, a ser trilhado. Aquele Pai lhe oferece uma festa, representando a alegria de ter reencontrado o seu filho que estava perdido. E se nós atentarmos para o capítulo 15, nós vamos ver que na parábola da ovelha perdida, é a seção ali dos achados e perdidos. Na parábola da ovelha perdida, no versículo 6, o pastor da ovelha, ele vai dizer: alegrai-vos comigo. Ele chama os vizinhos, ele chama os amigos e ele diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Ele chama os seus amigos e diz: vamos nos alegrar, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Vamos festejar, porque eu encontrei a minha ovelha. Olha, estavam ali as 99 ovelhas no curral, mas esta uma ovelha, ela é muito importante, e eu a encontrei. Então vamos festejar com esta ovelha que estava perdida. Na parábola seguinte da dracma, aquela mulher que limpa, procura em toda a sua casa, e quando ela encontra a dracma que estava perdida, ela diz: alegrai-vos comigo, aleluia, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela chama também as suas vizinhas, ela chama as suas amigas e fala: vamos nos alegrar,
porque eu encontrei a minha preciosidade que estava perdida, eu encontrei a minha dracma que estava perdida. Então vamos festejar, vamos nos alegrar. E na parábola do filho pródigo, nós encontramos também o pai todo alegre, dizendo ao seu outro filho: era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele pai se alegra naquele momento, porque ele estava ali com o seu filho que tinha se perdido no mundo, o seu filho que tinha ido embora. Mas naquele momento, ele faz uma grande festa, mata o melhor novilho, para se alegrar e festejar com aquele filho que se havia perdido. Mas o interessante de tudo isso é que ainda houve aqueles que não se alegraram. Houve aquele que não se alegrou com a volta do filho. Houve aquele que ficou incomodado com a volta daquele filho pródigo. E é isso que me chamou a atenção, sobre a reação do irmão. A reação daquele irmão que me chamou muita atenção. Era um momento dele se alegrar, era um momento dele também festejar, era um momento dele ficar alegre com a vinda do seu irmão. Não pensar no que ele perdeu, não pensar ali nas suas frustrações, mas pensar que o seu irmão, carne da sua carne, sangue do seu sangue, tinha voltado para casa e estava ali. Louvado seja Deus! E o seu pai estava feliz, porque com certeza aquele homem não dormia direito, com certeza aquele homem não trabalhava direito, com certeza aquele homem ficava muito preocupado, porque o seu filho não estava ali, porque o seu filho não estava presente. Ele já não sabia onde o seu filho estava. Ele não sabia se o filho estava dormindo, se o filho estava comendo. Ele não sabia como o seu filho estava. Hoje não. Hoje, se um filho sai de casa, o pai olha ali no Facebook, o filho está postando foto, tá ali, tem um WhatsApp, se comunica. Mas naquele momento não tinha nada. Ele não tinha como se comunicar com aquele filho. E o que mais me chamou a atenção da atitude daquele irmão foi que ele começou a julgar. Ele chega para o pai, quando ele olha aquela festa, e pergunta ali para os seus criados o que estava acontecendo, e que o criado chega e diz: olha, o seu irmão chegou e seu pai está festejando. E aquele irmão, ele fica todo incomodado, porque está ali festejando, havendo uma festa, por causa daquele irmão que se rebeliou, por causa daquele irmão ali que se afastou. Aquele momento era um momento de alegria, mas havia um que não entendeu. Havia um que não entendeu o propósito de Deus. Havia um que não entendeu o propósito do amor de Deus e da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Havia um ali que se incomodava porque aquele irmão chegou. Havia um que se incomodou porque ali tirou a atenção, chamou a atenção de todos que estavam naquela fazenda, naquela propriedade. Havia um que se incomodou porque ali chamou a atenção do pai, e a atenção do pai estava voltada para aquela pessoa. Havia um que se incomodou e não quis entrar na festa. Ele quis ficar de fora da festa, onde todos estavam alegres. Havia um que se entristeceu e se incomodou, porque ao filho pródigo foi oferecido um novilho, e ele não quis entrar
porque ali para ele nunca foi oferecido um cabrito para ele festejar com seus amigos. E tem muito crente dentro da igreja que está brigando por causa de um cabrito e está se esquecendo do reino, está se chateando por causa de um cabrito. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero que você entenda diante desta mensagem? Meu irmão, o que o Senhor quer dizer, pastor? O que o Senhor quer trazer com esta palavra, com toda essa ilustração, com esta mensagem? Presta atenção no que Deus propôs no meu coração para trazer a esta igreja. Eu quero que você entenda a mensagem de Deus. Eu gosto assim, quando a igreja está prestando atenção, quando a igreja está em silêncio, porque está atentada àquilo que Deus está transmitindo, aquilo que Deus quer falar com você. Irmãos, teve pessoa que entrou aqui essa noite e tem gente se incomodando com a sua presença. Tem gente que entrou aqui nessa noite e tem gente que está incomodado com a sua vida, do jeito que você anda, do jeito que você fala, do jeito que você se veste, do jeito que você se posta, do jeito que você louva, do jeito que você adora, do jeito que você lê a Bíblia. Tem gente que está preocupada com o jeito que você faz a vontade de Deus. Tem gente que está se incomodando porque não está entendendo a obra de Deus, não está entendendo o chamado de Deus na sua vida. Assim como aquele irmão se preocupou, assim como aquele irmão não entendeu, assim como os irmãos de José não entenderam o chamado de José e se incomodaram com José, tem gente que está se incomodando com você. Tem gente que está se incomodando com a tua vida. Tem gente que está se preocupando. Tem gente que nem dorme direito por causa de você, porque você está na presença de Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, porque Ele não eu, porque ela e não eu faço melhor, era para mim estar ali. Ei, entenda a vontade de Deus, entenda o chamado de Deus. Ei, você é precioso para o Senhor. Não se importa com o que fala, não se importa com aqueles que estão achando, não importa com o que eles estão comentando. O que importa é que você é escolhido de Deus, é preciosidade de Deus, e Deus faz festa para você, porque você é filho. Aleluia, Jesus. Muitos estão se preocupados. Mas ela foi ali, agora voltou. Ei, não estão entendendo. Não estão entendendo. Talvez é na tua casa, que lá dentro eles não estão entendendo o que Deus está fazendo na tua vida. Talvez é dentro da tua casa que eles não estão entendendo o mover, o agir de Deus na sua vida. Estão dizendo, mas por quê? Porque assim. Foi assim também com Davi. Dentro da casa dele, ninguém entendia o propósito de Deus na vida de Davi. Até mesmo quando, aleluia, Samuel chega na casa de Davi, e Davi estava lá no pasto apacentando as ovelhas, e aí chega um irmão, chega outro, e Davi estava esquecido. Mas quando chega Davi, e ali o profeta olha para Davi, e Davi fala, esse é o escolhido de Deus. Ninguém entendeu, mas estava Davi, franzinho, o menor da casa. Aí está ali Davi, o pastorzinho de ovelha, fedia a ovelha, todo sujo, os irmãos fortes, robustos, e não entenderam o propósito de Deus na vida de Davi. E só foi somente Davi, pelo propósito, pelo chamado, pela capacitação, que Deus levantou a ele em meio a todo aquele exército para derrubar o gigante. Ei, não se importa não se preocupa, porque o chamado de Deus na tua vida, ninguém entende, não interessa se eles não estão entendendo. O que importa é que Deus te chamou, e aquele que te chamou, Ele te escolheu, e aquele que te escolheu, Ele te prepara, e aquele que te prepara, Ele te levanta, e aquele que te levanta, Ele pega na tua mão, ei, e te guia, e te conduz. Não importa o que vão falar, o que importa é quem está contigo. Glória a Deus. Importa é
chamou, a quem te escolheu, quem te levantou e quem está fazendo a obra na tua vida. Aleluia. A família de José não entendeu o propósito de Deus na vida de José. Os irmãos ficaram se remoendo. Ei, era dentro da casa. Não era fora não, era dentro. E ele estava ali, irados, por causa que Deus tinha dado um sonho. Deus tinha dado um sonho para Davi, para José, e os irmãos não entenderam. Ninguém entendeu. Nem o pai, que era homem de Deus, não entendeu o propósito de Deus naquele sonho. O que os irmãos fazem? Armam uma cilada. Vem de José. Ei, até nas ciladas que prepara contra a crente, Deus dá vitória. Até naquilo que eles preparam para fazer o mal contra o crente, Deus exalta, Deus dá vitória, porque é Deus que conduz a tua vida. Deixa falar, deixa se levantar, deixa preparar, porque quem vai te honrar é Deus. Você lembra de Mardoqueu? Tentaram preparar contra Mardoqueu. Tentaram enforcar Mardoqueu. Mas enforcado foi aquele que preparou a forca. E Deus exaltou. Porque Deus estava no negócio. Porque era servo de Deus. Porque era escolhido de Deus. Ninguém entende o agir de Deus. Ninguém entende a forma que Deus trabalha. Talvez você chegou aqui hoje sendo Deus, está acontecendo assim, assim, assim na minha vida, Senhor. Por que está acontecendo desse jeito? Por que está desta maneira? Eu não consigo entender, ó Deus, por que está acontecendo isso comigo. Eu não consigo entender, ó Deus, por que minha vida está sendo conduzida desta forma. Eu não consigo entender, ó Deus, por que está assim. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Ei, olha, quando estamos na presença de Deus, quando estamos servindo a Deus, tudo que acontece é propósito, e todo propósito, aleluia, quando estamos diante da vontade de Deus, se torna em bênção, em exaltação, glorificação. É o Senhor que está diante da tua vida, e tudo que está acontecendo é propósito de Deus. Deixa quem quiser falar. Se você está na presença, se você está na direção, deixa quem quiser falar da tua vida. Falem bem ou falem mal, mas fala de você. Deixa falar de você, porque quem não é visto não é lembrado. Se estão falando de você, é porque estão olhando para a tua vida. Ei, presta atenção. Se estão falando de você, é porque estão olhando para você. Se estão olhando para você, é porque você está fazendo a diferença. Está entendendo o mistério de Deus? Se estão olhando para você, é porque você está chamando atenção. Para você chamar atenção, você está fazendo alguma coisa. Você está fazendo a diferença. E se estão incomodados é porque não estão fazendo. Porque não estão fazendo. E você está fazendo, está chamando atenção. Ué, quem é que chama atenção? Quem faz ou quem não faz? Quem é que aparece? Aquele que faz ou aquele que não faz? É aquele que trabalha, irmão. Aleluia, glória a Deus. Ninguém taca pedra na árvore que dá fruto. Quem já ouviu isso? Quantas vezes já ouvimos isso? E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Porque tentaram impedir Davi, porque quiseram que Davi continuasse lá no campo, porque ninguém avisou Davi. Até que o profeta fala: enquanto não chegar todos aqui, nós não sentamos para comer.
Deixa o Davizinho lá. O que o Davi estava fazendo? Trabalhando. Davi estava fazendo algo. Davi estava fazendo algo. E sabe qual era o algo que Davi estava fazendo? Era algo que ninguém queria fazer. Apacentar a ovelha. Ninguém queria fazer. Ninguém queria estar lá no campo. Ninguém queria estar conduzindo a ovelha. Ninguém queria. Mas Davi estava lá. Davi estava lá. Davi estava lá e isso incomodava. Isso incomodava. Por isso que eles não quiseram chamar Davi. Por isso que não quiseram trazer Davi. Todos os irmãos fortes, robustos, soldados ali do exército de Saul estavam ali sentados ali à mesa. Ele falou: opa, está faltando. Enquanto não chegar o último aqui, nós não sentamos à mesa para comer. Ei, eles não queriam que Davi aparecesse. Eles não queriam. José estava lá, no meio da sua família, o menorzinho lá, o mais novo da família. E aí Deus tem um chamado na vida de José. Deus dá um sonho para José. José conta o sonho na mesa, sentado ali com seu pai, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. Os seus irmãos olham aquele sonho, ouvem aquele sonho e ficam furiosos. Mas espera aí, que chamado é esse? Espera aí, ele é o menor da casa e vai sobressair sobre a gente? Não. Que isso? Ele está chegando agora? Não pode, que isso? Não aceitamos? Não, vamos dar um jeito nesse sonhador. Vamos dar um jeito nesse camarada? Não. Ele está querendo se sobressair sobre a gente. Ei, quem exalta é Deus, quem chama é Deus, quem coloca o homem por cima é Deus. Não é o próprio homem, não. O homem com suas próprias forças só chega onde a sua força permite. E depois é só Deus. Depois é só Deus. Quantos aí tentaram se exaltar com suas próprias forças? Cadê? Sumiram. Que nem fumaça ao vento. Desaparece. Hoje não são nem lembrados. Mas aquele que é exaltado por Deus está aí. Mas aqueles que são exaltados por Deus permanece. Aqueles que são exaltados, aqueles que são levantados, aqueles que têm um chamado por Deus, pode ter inveja, pode ter disse-me-disse, pode falar por trás, pode tentar armar para te derrubar, pode tentar te caluniar. Ei, mas aquele que chamou foi Deus. Aquele que te escolheu foi Deus. E ninguém vai apagar o brilho que está sobre a tua vida, porque não é o brilho do homem, não é o brilho da luz, sim, é artificial, mas é o brilho do Espírito Santo que está sobre a tua vida. E esse brilho ninguém pode apagar, esse brilho ninguém pode ofuscar, porque foi Deus que colocou em ti, não foi o homem. Foi Deus. Pode ter inveja, pode não entenderem o que está acontecendo, pode não entenderem o propósito de Deus na tua vida, até mesmo você não pode entender o que Deus está fazendo na tua vida. Fica tranquilo, meu irmão. Fique tranquila, minha irmã, porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir a obra que Ele iniciou. Mesmo que hoje você não entenda o que está acontecendo, mesmo que você se sinta oprimido com tantos levantes contra a tua vida, com tantas pessoas achando que você não deveria estar na posição que você está hoje, e mesmo que muitos não entendam o seu chamado, mesmo que muitos não entendam, torçam o bico, não se preocupa não, porque Deus te chamou e Ele se responsabiliza. Aquele que te chamou se responsabiliza. Aquele que te chamou, Ele é fiel. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, o filho pródigo voltou. O filho pródigo voltou. O irmão não entendeu. O irmão falou: ei, pai, peraí, que negócio é esse? Olha aí como ele está, como ele viveu. Agora o senhor faz festa? Não, não pode. Olha aí, eu estou aqui do teu lado, olha, eu estou aqui assim. Talvez, irmão, aquele irmão, ele nunca fez a diferença.
Talvez aquele irmão, ele sempre ficou ali, nunca fez nada. Talvez aquele irmão, ele era uma pessoa comum. E aquele filho, ele se destacava. Aquele filho, ele era diferente. E quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas, às vezes, que estavam na igreja, estavam uma bênção, estava isso. E quando se afasta, em vez de se aproximarmos, nós atravessamos a rua. Aí quando aquela pessoa volta, se arrepende, volta para a igreja, nós olhamos com um olhar torto para ele, como se fosse um extraterrestre que estava dentro da igreja. Sério, pastor, uma vez falaram isso para mim. Eu levei uma pessoa para a igreja que estava afastada, e ela falou assim: será que não vão ficar olhando para mim? Porque fica parecendo que eu sou um extraterrestre dentro da igreja. Todo mundo vai ficar olhando para mim. Eu falei: não, vamos em paz. Não se preocupa se vão olhar para você. Vai em paz, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma obra na tua vida, Deus vai fazer grande na tua vida. Mas você não já se arrependeu do que você fez? Agora volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai, você já se arrependeu. E falou: mas será que a igreja, olha só o pensamento, será que a igreja vai me aceitar? Aquele filho, aquele irmão não aceitou. E muitas vezes a igreja não aceita. E quando nós pensamos assim, quando nós agimos assim, nós estamos anulando o sacrifício da cruz, estamos anulando o amor, apagando o amor de Deus pelos pecadores, por nós pecadores. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Não importa se a pessoa saiu, não importa se a pessoa está dentro. O que importa é que eu e você venhamos expressar o amor de Deus sobre o próximo. A Bíblia diz ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seriam como o metal que soa, o sino que tine. Ei, sabe o que faz? Só barulho. Não importa se você não está entendendo o que Deus está fazendo. Não importa, aleluia, louvado seja Deus, se é sobre aquele que está vindo ou se é aquele que já está. O importa é que eu e você amemos a todos. O que importa é que nós expressar o amor de Deus para os meus irmãos, para os nossos irmãos. Não interessa se ele está em cima, se ele está embaixo, se ele está